Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio para mim compartilhar com vocês a preciosa e santa palavra de Deus. Nós falamos sobre o plano de salvação e, por exemplo, tocamos quase todas as vezes o tema do retorno de Cristo, da mensagem da hora sobre a restauração, sobre retornar ao Senhor, a sua palavra, a todos os verdadeiros ensinamentos bíblicos, percebendo que o dia da graça está chegando ao fim e o prometido retorno de nosso Senhor está muito próximo. Hoje, eu penso sobre alguns capítulos nos Hebreus. Amados, cada capítulo, cada versículo tem tanto conteúdo, especialmente com referência à nossa salvação. E este é, de fato, o propósito principal de nossas pregações: trazer o povo ao Senhor, ao conhecimento e experiência da salvação. E então, certamente, se você ler em Hebreus, capítulo 4, está dito aqui no versículo 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É muito importante que nós não endureçamos nossos corações durante o dia da salvação, quando a mensagem de Deus está sendo passada a nós. E, amados, eu tenho que dizer repetidamente, nós estamos vivendo agora muito, muito próximos do retorno de Cristo. E pela última vez, a verdadeira palavra de Deus, os verdadeiros ensinamentos apostólicos, as verdadeiras experiências que nós podemos ter com nosso Senhor, salvação, plena salvação, arrependimento, conversão, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo e então santificação na verdade, como nosso Senhor disse em João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O mesmo termo, hoje, que foi usado referindo-se a nós, hoje, quando ouvir a sua voz, não endureçais vossos corações. É o mesmo como encontrado em Hebreus 5 sobre o nosso Senhor. Tu és meu filho, hoje te gerei. Amados, eu tenho que dizê-lo. Nós estamos vivendo agora no tempo da graça, no tempo da salvação. Mas esse tempo está chegando ao fim. Então, nós compreendemos a partir das Escrituras sobre a nossa salvação, a segurança que Deus deu para nós, que em Cristo, nós somos reconciliados e através do sacrifício na cruz do Calvário, nossos pecados foram perdoados. Tudo o que foi escrito contra nós
foi retirado e o sangue fala por nós diretamente hoje e até que nós encontremos o Senhor. Então, de novo, as promessas foram realçadas em Hebreus, capítulo 6, do versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Imagine, por um momento, colocar um juramento, jurar por si mesmo. Abraão sabia, o que quer que Deus dissesse, este é o caminho que tem que ser. Tem que acontecer de acordo com a palavra de Deus. Mas esse Abraão receberia a segurança maior pelo juramento de Deus, Ele mesmo. Amados, isto é algo muito grande. Que segurança nós temos na palavra de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas, amigos, faça certo que você não confie em nenhuma igreja, em nenhuma religião. Esteja certo que você confia no Senhor, que nos trouxe a salvação. E aqui, nós também lemos adiante, no versículo 15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É o mesmo conosco. Nós necessitamos paciência e fé para perseverar até que recebamos as promessas que Deus deu para nós. E então, no versículo 17, eu diria, não é somente muito impressionante, mas fala tão alto com a divina segurança. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Que segurança! Jesus é meu. Que segurança que todas as promessas que Deus deu são sim e amém. Nenhuma sequer e nada jamais impedirá Deus de cumprir o que quer que Ele tenha prometido. Então, amados, eu gostaria de ir adiante ao capítulo 8, falando sobre a aliança. Capítulo 8, versículo 10. E, amados, aqui nos é dito que Deus colocaria suas leis, suas palavras nos corações nossos durante a nova aliança. E, amados, nós cremos com todo o nosso coração que em Cristo a nova aliança foi feita de acordo com Mateus 26, a partir do versículo 26, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Para aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal, os outros passam ao largo. Eles não usam para si mesmos a salvação. Eles passam ao largo do presente de Deus e não reconhecem o plano divino de salvação. Agora, em Hebreus, capítulo 9, nos é dito, a partir do versículo 11, que Cristo, como sumo sacerdote, foi ao lugar santo dos santos
com seu próprio sangue. E, amados, isto é muito, muito precioso. Nós não fomos redimidos com ouro e prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Amados, nós também temos a responsabilidade de compartilhar com vocês as promessas de Deus para este dia. Eu não posso ter uma simples pregação sem mencionar as promessas para o nosso dia. Deus deu para mim o maior privilégio que um homem pode ter sobre a face da terra. Quando, em 1948, eu dediquei a minha vida ao Senhor, recebi Cristo como meu Salvador pessoal e também tendo a experiência do recebimento do Espírito Santo. E a partir daquele tempo, eu estou pregando, eu estou servindo ao Senhor. Então, eu olho para trás há muitos, muitos anos, seguindo a Cristo, compartilhando a preciosa palavra de Deus com alguns milhões ao redor da terra. Eu acabo de retornar de uma viagem a 4 países na África Ocidental e, amigos, eu estive impressionado de ver as multidões de 4 a 10 mil pessoas em uma simples reunião. Eu estive surpreso, especialmente na maior reunião em Abidjan, na Costa do Marfim. Eu perguntei, antes de terminar o sermão, se aqueles irmãos, todos e irmãs, já foram batizados de acordo com o modelo apostólico no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E, amigos, milhares de mãos se elevaram no céu. E quando eu olhei para trás, até mesmo nos países africanos nos quais ministrei em quase 40 anos, simplesmente semeando a semente da palavra de Deus e então experimentando que a semente brotou e preciosas almas foram salvas e trazidas ao reino de Deus. E não somente crendo, mas obedecendo à Escritura. Como nosso Senhor disse em Marcos 16, que se nós cremos e formos batizados, então seremos salvos. Como alguém pode contradizer essa afirmação e dizer que é suficiente que nós creiamos? Amigos, vamos ter a realidade em face. Obediência faz parte daqueles que creem. Se você crê, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Você pode afirmar que crê, mas a sua própria vida irá testificar mais alto que suas palavras se você faz ou não. E eu tenho que dizer isso de novo. Deus usou William Branham no nosso tempo. De 1933 a 1965, este homem de Deus foi utilizado como nenhum homem jamais foi utilizado nos últimos 6.000 anos da história da humanidade. Todos nós sabemos, Moisés foi um homem de Deus para o qual o Senhor falou face a face.
Ele viu o pilar de fogo descendo e todo o povo viu a glória de Deus, ouviu a voz do Todo-Poderoso diretamente a partir do fogo. E, amados amigos, houve um ministério no nosso dia que pode ser comparado com aquele que o nosso Senhor teve no seu dia. E o irmão Branham referiu-se a isto quase todas as vezes que ele pregou para os enfermos, que como nosso Senhor, em seu estado humano, como um profeta, no seu ministério, ele viu numa visão aquilo que deveria acontecer, e então ele falou isto, e isto aconteceu. Ele pôde dizer a Natanael, em João, capítulo 1, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele pôde dizer a Simão, quando seu irmão Andréas o trouxe a Cristo, o teu nome é Simão, e o nome do teu pai é Jonas. Nosso Senhor pôde dizer à mulher no poço sobre sua vida, e ela disse, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E nosso Senhor disse, eu sou, eu que falo contigo. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, por que eu menciono isto? Por favor, compreendam. Eu não creio que eu sou um fanático. Se eu sou, perdoe-me e que Deus possa me perdoar também. Mas eu simplesmente tenho que dizê-lo. Nós não estamos brincando de religião. Nós temos que compreender o último sinal antes do retorno de Cristo. Nosso Senhor disse em Mateus 24, especialmente sobre o que aconteceria antes do retorno de Cristo acontecer. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos apareceriam em cena e enganariam a muitos. Assim, quem é o verdadeiro profeta? Quem é ungido com o Espírito Santo de fato? E amigos, então nós temos que voltar aos tempos apostólicos e ensinamentos para saber precisamente o que a igreja do Novo Testamento vivenciou do dia de Pentecostes, como o poder sobrenatural foi manifestado no corpo de Cristo, como todos os dons espirituais e todos os cargos e ministérios no corpo de Cristo deveriam funcionar. Como os verdadeiros ensinamentos dos apóstolos sobre a divindade, sobre o batismo na água, sobre a ceia do Senhor, como todos esses ensinamentos são como um documento dado para nós nas Santas Escrituras. E, amados, agora eu tenho que dizê-lo. Desde o fim dos anos 40, desde 1949, eu estou a par do último grande movimento de Deus que começou em 1946, depois do irmão Branham ter recebido a confirmação do seu chamado em maio, dia 7 de 1946, quando o ser sobrenatural explicou ao irmão Branham que o mesmo ministério que o nosso Senhor teve quando caminhou sobre a face da terra, e então aos judeus e samaritanos, o mesmo ministério do Filho do Homem deveria se repetir agora. E irmãos e irmãs,
Eu fui uma testemunha com os olhos e ouvidos por 10 anos. Eu conheci o irmão Branham, eu conheci seu ministério e até mesmo mais. Eu conheço o propósito de acordo com o plano de salvação que está ligado a esse ministério sobrenatural no nosso tempo. Cada um dos renomados evangelistas mundiais falará a você que foi o irmão Branham, que foi usado por Deus para guiar o último reavivamento de cura que se espalhou pela terra, mas eles não o informariam sobre o propósito ligado a esse poderoso reavivamento de cura e salvação. O propósito certamente não foi de colocar muitos diferentes evangelistas entrando em cena e construindo seus próprios reinos dentro do reino de Deus, fazendo ou dando a impressão que eles são os homens da hora. O propósito foi trazer o povo de Deus de volta a Cristo, a seguir Cristo nos passos dos apóstolos que tiveram os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos estão 100% de acordo. Como, por exemplo, quando nosso Senhor disse na grande missão para batizar o povo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eles obedeceram e tiveram a revelação que Deus revelou a si mesmo no Redentor, nome da aliança do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. E por isto, o batismo, desde o dia de Pentecoste, aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. E isto, o irmão Branham realçou e fez a afirmação que nós temos que voltar aos ensinamentos e práticas dos apóstolos. Amados, deixe-me dizer isto antes de finalizar. A última mensagem e a primeira mensagem tem que ser a mesma. O último sermão e o primeiro sermão têm que concordar. O último batismo e o primeiro batismo têm que ser o mesmo. Tudo tem que ser restaurado. E deixe-me repetir isto. Não faz sentido falar sobre os sinais do tempo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre Israel sendo ajuntado na terra prometida, se nós mesmos perdermos o dia da visitação de Deus, se nós perdermos a prometida palavra para o nosso dia, nós perdemos o que Deus está fazendo diretamente agora. E por isto, irmãos e irmãs, é minha oração. Por favor, dobrem vossos joelhos diante do Todo-Poderoso Deus e deixem Ele falar aos vossos corações. Perguntem a Ele, amado Senhor, quais são as suas promessas para esse tempo, assim para que nós possamos estar prontos para o seu retorno. Que Deus possa vos abençoar. Eu estou planejando passar a eternidade com vocês. Eu estou certo, se você está santificado na palavra de Deus, na vontade de Deus, nós juntos, nós conseguiremos, pela graça de Deus, sendo obedientes, seguindo o modelo das Santas Escrituras, colocado diretamente desde o dia de Pentecoste. Volte ao Senhor e siga em obediência, passo a passo, de acordo com o modelo deixado para nós neste santo livro.
Hoje, quando ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, que Deus possa ter falado a você no santo nome de Jesus. Amém.